Bom dia, nosso grupo é da Odonto e a gente vai falar sobre hipoplasia de esmalte e fibromatose gengival. Meu nome é Arthur e os outros integrantes são Lívia, Marcela, Estela, Nicole e Lucas. Eu vou começar definindo o que é hipoplasia de esmalte e citando os principais pontos que vão ser abordados durante a apresentação. A hipoplasia de esmalte é um problema que ocorre na formação do dente na infância, onde acontece a má formação do esmalte, fazendo com que áreas finas sejam formadas, o que vai gerar sulcos, manchas e até mesmo cavidades. Esse problema pode ter várias causas. Pode ser em decorrência de fatores genéticos, como uma herança familiar, pode ser fatores relacionados a infecções contraídas durante a gravidez, pode ser ausência de nutrientes ou também pode ser exposição a determinadas toxinas. O tratamento ele vai ser abordado de forma mais detalhada durante a apresentação, mas eu já adianto que vai variar de acordo com a gravidade do problema e vai contar com a aplicação de selante, restaurações e até mesmo tratamento ortodôntico. Em vista disso, que é importante a busca pelo profissional da área para tratar a hipoplasia de esmalte. O gene envolvido da hipoplasia do esmalte é o AMELX. Ele codifica a amelogenina, que é uma proteína essencial para a formação do esmalte. E esse gene está localizado no cromossomo X. Já a fibromatose gengival possui dois genes essenciais. A FGF3, que está relacionada ao desenvolvimento e crescimento do tecido gengival. E esse gene está localizado no cromossomo 11. O gene FGF10 também está relacionado ao crescimento e desenvolvimento dos tecidos gengivais. E ele está localizado no cromossomo 5. Bom dia, meu nome é Lucas e agora eu vou falar sobre as causas da hipoplasia. A hipoplasia de esmalte pode ser causada por diversos fatores. Ela interfere diretamente na formação do esmalte dentário durante o desenvolvimento do dente. Tais causas podem ser definidas como a desnutrição, que é a falta do desenvolvimento de nutrientes essenciais para a formação do dente. São eles cálcio e vitamina D. Doenças sistêmicas que são desenvolvidas na infância, como por exemplo o sarampo. Fatores genéticos. Algumas condições hereditárias podem afetar diretamente a formação do esmalte, levando à hipoplasia de esmalte. Como o fator genético influencia na formação do esmalte? Os genes controlam o desenvolvimento de todas as partes do corpo, incluindo os dentes. Durante o desenvolvimento dos dentes, em um processo chamado amelogênese, células chamadas de ameloblastos produzem o esmalte. Qualquer alteração genética que afete as células ou alguma dessas etapas pode gerar hipoplasia de esmalte. E o último fator muito comum de ser encontrado é a exposição de flúor excessivo, causa fluorose, que é uma forma de hipoplasia. Alguns dos sintomas e sinais da hipoplasia do esmalte são manchas brancas ou amareladas nos dentes, superfície do dente rugosa ou irregular, dentes de tamanhos diferentes, maior suscetibilidade à cárie e a sensibilidade dentária. Para tratar essa condição, existem várias abordagens eficazes. Eu vou falar sobre 3 delas: a fluoroterapia, as restaurações dentárias e os selantes dentários. Vamos começar com a fluoroterapia. A fluoroterapia é uma técnica preventiva que utiliza flúor para fortalecer o esmalte e ajudar nas remineralizações das áreas afetadas. O flúor pode ser aplicado de diferentes maneiras, como vernizes ou géis, e também através de uso dos cremes dentais fluorados no dia a dia. Agora sobre as restaurações dentárias. Elas são fundamentais quando há danos significativos nos dentes. Elas visam restaurar tanto a função quanto a estética dos dentes afetados. O dentista remove a parte danificada, aplica materiais restauradores que podem ser compostos ou coroas, dependendo da gravidade da hipoplasia. Por último, vou falar sobre os selantes dentários. O uso de selantes dentários é uma estratégia eficaz para prevenir a cárie em dentes com sulcos profundos, como os molares. Os selantes criam uma barreira protetora que impedem o acúmulo de placa bacteriana na superfície mastigatória. Olá, pessoal! Agora vamos falar sobre a fibromatose gengival. A fibromatose gengival ela vai ser uma condição rara e ela vai ser caracterizada pelo crescimento excessivo e benigno da gengiva. Bom, esse crescimento da gengiva ela vai ser tanto fibrosa quanto firme, diferentemente dessas condições inflamatórias que a gente vê por aí, como a gengivite.
Primeiro ponto a destacar é que a fibromatose ela não vai ser causada por infecções, e sim por fatores ou genéticos ou o uso de medicamentos. Em casos mais avançados, o tecido gengival ele pode cobrir parcialmente ou totalmente os dentes, o que pode interferir na fala, na mastigação, na manutenção de uma boa higiene bucal e até mesmo na estética, onde pode afetar bastante a aparência do sorriso. Agora eu vou falar um pouco sobre as causas da fibromatose gengival. Ela pode ser hereditária, em que a forma familiar da fibromatose gengival ela pode ser autossômica, recessiva ou dominante. Isso significa que essa condição pode ser herdada por apenas um dos pais ou os dois pais podem possuir o gene para que essa condição se manifeste. Alguns estudos sugerem que certas mutações genéticas podem afetar a proliferação celular e a produção de colágenos na gengiva, causando um crescimento anormal nas gengivas. A fibromatose gengival também pode ser causada por medicamentos, como anticonvulsivantes, bloqueadores do canal de cálcio e imunossupressores. Esses medicamentos podem alterar as respostas celulares da gengiva, levando ao aumento na produção de fibroblastos e colágeno. E mais uma causa da fibromatose gengival é a idiopática. É quando não conseguem identificar a causa do crescimento excessivo da gengiva. Isso significa que fatores ambientais e genéticos ainda não foram identificados. Sinais e sintomas. O crescimento da gengiva ela acontece de forma gradual e progressiva. Inicialmente, ela pode parecer discreta, porém, com o passar do tempo, pode dificultar até mesmo a visualização das coroas dentárias. Esse crescimento pode afetar toda a boca, mas ela também pode afetar em regiões específicas, como nos incisivos ou nos molares. Um dos aspectos mais importantes da fibromatose gengival é que a gengiva ela fica completamente dura. Além de dura, ela vai estar espessa e muito fibrosa. Ao contrário dessas gengivas inflamadas que a gente vê ela sensível e muito vermelha. Então, na fibromatose gengival, o tecido vai estar normal, na cor normal da gengiva. Às vezes pode parecer um pouco pálida, porém, ao toque, ela vai ser firme e não mole, como ocorre em determinadas inflamações. Esse crescimento vai trazer algumas dificuldades funcionais. Quando a gengiva cobre os dentes, ela pode acabar afetando a mastigação, o que vai comprometer a digestão e a nutrição. A fala também vai ser muito prejudicada nesse processo, especialmente se esse crescimento acabar interferindo na posição da língua. Além disso, o excesso dessa gengiva vai acabar prejudicando na higiene bucal, que vai aumentar o risco de cárie e de inflamações secundárias, já que a escovação e o uso de fio dental vai estar meio dificultada. Outro ponto importante vai ser o fator estético, porque com o aumento da gengiva vai parecer que o seu sorriso está mais inchado e os dentes vão estar menos visíveis. E com isso, muitas das vezes vai afetar a autoestima do paciente. Então, a correção estética acaba sendo uma prioridade. Um outro ponto importantíssimo seria o desconforto e a dor, porque com o crescimento excessivo da gengiva pode acabar tendo uma pressão nos dentes. Em casos mais graves, pode haver até dificuldade da pessoa fechar a boca. Então, com isso, acaba levando à respiração oral, o que vai acarretar no aumento de cárie. Alguns dos tratamentos sugeridos são a cirurgia de gengivectomia, que serve para retirar o excesso de tecido gengival e restaurar a estética e a função oral. Também a manutenção com o periodonto, que serve como prevenção futura. E a mudança de medicamento, caso o paciente já esteja induzido com algum tipo de remédio. Agora eu vou convidar um dentista profissional para falar um pouco sobre a hipoplasia de esmalte e a fibromatose gengival presente em seu dia a dia. Olá, meu nome é Carlos, sou dentista aqui no Mato Grosso do Sul, sou formado há 25 anos e vamos falar sobre hipoplasia de esmalte. A hipoplasia de esmalte é uma alteração no esmalte dentário que pode ter como causa distúrbios metabólicos, falta de vitamina durante a formação dos dentes e a alteração genética, uma causa hereditária. É um achado muito comum no consultório, a gente vê muito aqui na clínica no dia a dia
e pode causar aí cáries, porque o esmalte fica muito suscetível à cárie, né? Causa manchas esbranquiçadas, meio amareladas, fissuras, o que pode causar aí um aumento de cárie nesses pacientes. O tratamento seria o uso de selantes nos casos mais rasos, ali, mais iniciais, né? E restaurações em resina composta. Inclusive, eu tenho um caso desse na família, meu filho mais novo, ele tem hipoplasia de esmalte nos dentes posteriores, nos molares posteriores, que a gente já usou selante em alguns dos molares e alguns que a lesão era um pouco mais agressiva, a gente teve que fazer resina composta. Está bem controlado até agora. Fibromatose gengival hereditária é uma doença que causa o aumento do volume da gengiva, né? É um aumento progressivo e lento, que ela vai cobrindo ali a região da coroa dentro dos dentes. Ela é diagnosticada com lâminas, né? Com exames histopatológicos, né? E através também da história clínica, né, do paciente, né? Saber como que evoluiu essa gengiva, com o aumento, ela tem um crescimento lento, né? A gengiva normalmente ela não sangra, ela tem um aumento de volume e para se fechar o diagnóstico são feitos os exames citopatológicos. Agora, vamos ler alguns relatos de pessoas que sofreram com a fibromatose gengival e a hipoplasia de esmalte. Vou começar lendo o relato de Fernando. Abre aspas. Me chamo Fernando, tenho 32 anos e convivo com a fibromatose gengival desde a minha adolescência. Os primeiros sinais que apareceram foi por volta dos 14 anos, quando comecei a notar que meus dentes estavam ficando menores, encobertos por uma gengiva inchada. No início eu achava que era algo passageiro, talvez seria problema de higiene, então comecei a escovar os dentes com mais frequência. No entanto, o crescimento gengival só aumentava, causando dor e desconforto, principalmente ao mastigar. A parte estética também começou a pesar para mim, já que os meus dentes estavam ficando quase completamente encobertos pela gengiva, o que me deixava inseguro para sorrir e interagir com as pessoas. Procurei então um dentista que, após alguns exames, diagnosticou a fibromatose gengival. Fiquei chocado com o nome da doença e a explicação de que não havia uma cura definitiva. O tratamento seria cirúrgico, removendo o excesso de tecido, mas com a possibilidade de o problema voltar com o passar do tempo. Passei pela cirurgia algumas vezes, o que foi um alívio temporário, mas sempre havia a angústia de o problema retornar. A recuperação nunca foi fácil, com dor, dificuldades para comer e um medo constante de, ao mesmo tempo após a cirurgia, a gengiva voltasse a crescer. E de fato voltou. Hoje convivo com isso de maneira mais tranquila. Aprendi a lidar com as inseguranças e me foco no controle da condição, no acompanhamento constante e cuidados orais rigorosos. Agora eu vou falar para vocês o relato da Maria, de 28 anos. Abre aspas. Desde pequena, sempre tive muita dificuldade com os meus dentes. Lembro que, aos 6 anos, minha mãe me levou ao dentista pela primeira vez e foi quando descobrimos que eu tinha uma hipoplasia do esmalte. Os dentistas explicaram que o meu esmalte dental não se desenvolveu corretamente, o que resultou em manchas brancas e áreas mais finas. Eu me sentia muito insegura e envergonhada com o meu sorriso. Com o passar dos anos, as manchas se tornaram mais visíveis e, infelizmente, meus dentes começaram a ficar mais suscetíveis à cárie. Isso me tornou ainda mais apreensiva em relação ao dentista. Contudo, após ouvir ótimas recomendações sobre a clínica odontológica em Viçosa, decidi buscar ajuda. Na clínica, foi recebida por uma equipe atenciosa e especializada. O dentista começou avaliando as condições dos meus dentes e explicando detalhadamente o que era a hipoplasia do esmalte e como poderíamos tratá-la. Ele me apresentou diferentes opções de tratamentos, desde a restauração estética até tratamentos mais avançados para proteger os dentes, e optamos por um tratamento que inclua restauração de resina composta para cobrir a área afetada e um tratamento preventivo para fortalecer o esmalte restante. A equipe teve muito cuidado durante todo o processo, sempre me explicando cada passo e garantindo o meu conforto.
Após algumas sessões na clínica, fiquei maravilhada com os resultados. Minhas restaurações estavam tão naturais que meus amigos nem percebiam o que tinha feito. Além disso, recebi orientações sobre cuidados diários com a higiene bucal e dicas de alimentação para proteger meus dentes. Hoje, sinto-me mais confiante ao sorrir, a experiência na clínica foi ótima e não apenas melhorou as aparências dos meus dentes, mas também me ensinou a cuidar melhor da minha saúde bucal. Sou eternamente grata a esta equipe por sua